Bom dia, querido. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã, no Manhã de Paz, onde você sabe, onde todos os dias eu tenho o hábito de entrar às 6 horas da manhã para liberar uma palavra para o teu coração, para a sua alma, o seu espírito. E é muito bom nós levantarmos cedo, receber uma palavra que vem edificar nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, não é verdade? É muito bom você se alimentar daquilo que é espiritual. O dia só está começando. Eu sei que de repente você vai para a faculdade, depois vai para o colégio, tem gente que vai sair suas atividades domésticas, né? Enfim, seus compromissos, mas antes ele sempre prioriza a palavra do Senhor Jesus. E isso é bom porque tem um princípio dentro disso. Quando você prioriza a palavra, a Bíblia diz que quando eu priorizo o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas sobre a minha vida. Não foi isso que Jesus ensinou? Em Mateus capítulo 6, versículo 33 em diante, para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Na verdade, se você observar na vida, tudo é reflexo daquilo que você está plantando. Você vive muita consequência daquilo que você está plantando. É como você desejou ouvir a palavra, entrou num vídeo de um pastor que vai pregar a palavra de Deus para você, como consequência daquilo que você clicou para ver, agora você vai ouvir uma palavra que vai edificar a sua alma, que vai edificar o seu espírito, e nunca foi tão importante a gente ouvir as coisas do Senhor como nesses tempos que nós temos vivido, né? Em tempos que, se você ligar televisão, rádio, internet, às vezes só tem coisa que não presta, né? E você pode selecionar com o seu controle da sua consciência, você pode determinar aquilo que edifica a sua vida e aquilo que não presta. Coloca para ti, coloca para dentro de você tudo que alimenta, tudo que te edifica, porque isso vai te fazer muito bem. Então vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar o Senhor por essa manhã. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós dormimos, obrigado porque nós levantamos, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem aberto portas onde não tem portas. O Senhor tem nos sustentado, até mesmo de porta fechada. O Senhor não tem deixado faltar nada e nós te agradecemos pelas portas que se abriram, mas te agradecemos também pelas portas que fecharam. Te agradecemos pelo dia bom, mas te agradecemos também pelo dia mau. Nós te louvamos por todas as coisas, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Obrigado, ó Pai, por essa manhã, porque estamos de pé, porque levantamos. Abençoe a vida dessa pessoa que parou para ver esse vídeo. Abençoe a sua casa, a sua família. Abençoe cada inscrito desse canal, cada colaborador, patrocinador que sempre nos ajuda a divulgar a tua palavra, ou aqueles que também estão interligados e sempre compartilham dessa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Senhor, fala conosco nessa manhã. Fala com essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Que não seja o Rodrigo pregando, mas que seja o teu Espírito falando através do Rodrigo. Eu oro assim, te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, como é bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez nessa manhã para ouvirmos a palavra. E eu já peço para você chegar dando like no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. E se o YouTube não te lembrar, não tem problema, todos os dias aqui às 6 horas da manhã, 18 horas da noite, sempre tem um vídeo novo, uma mensagem poderosa que vai abençoar muito a sua vida, beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está em 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, o capítulo é o 2, o verso é o de número 3. É particularmente uma história que eu gosto muito e eu já preguei diversas vezes dessa palavra aqui no nosso canal. Eu tenho também mensagens em DVDs gravadas sobre ela. Se você quiser até ouvir depois mais sobre essa mensagem, você pode procurar no playlist lá as mensagens completas, que tem o Cântico de Ana, a história de Ana, tem Pão Diário, tem muita coisa sobre a história de Ana, tá bom? Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo de número 3. Em vez de eu enfatizar o que Ana sofreu, eu quero só enfatizar o cântico dela, tá? Eu vou ler o versículo 3 do capítulo 2, que diz assim: Não multipliqueis palavras altíssimas de altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco do forte foi quebrado. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos e alugaram por pão,
mas agora cessaram os que eram famintos, e até Ester teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor que tira a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Eu li 1 Samuel, capítulo 2, eu li o verso 3 até o verso de número 6, que vai falar a respeito sobre o cântico de Ana. Esse texto aqui fala sobre o cântico que Ana está expressando ao Senhor após o fato de receber um milagre, após o fato de Deus conceder a ela um milagre. Só para recapitular para alguém que de repente não conhece a história de Ana, essa mulher ela era estéril e o sonho dela era ter um filho. Ela não podia ter e constantemente ela era humilhada por uma mulher por nome de Penina, que constrangia Ana pelo fato dela não possuir filhos. Ana era casada com Eucana, e segundo a lei da época, quando uma mulher não gerasse, quando uma mulher não produzisse filho, esse marido poderia constituir a sua descendência ou continuar a sua descendência com uma das suas servas, que no caso, na história, seria Penina. Né? Quem conhece um pouco a história sabe que Penina ela era serva de Ana. E como Ana não dava filhos ao seu marido Eucana, Eucana então se relaciona com Penina para que continuasse a sua descendência. Só que mesmo Eucana se relacionando com a Penina, ele continua amando Ana. Mesmo Penina dando filhos para ele, mesmo Penina gerando, o coração de Eucana estava em Ana, ele amava Ana. Por isso, ele tinha também, obviamente, essa vontade de estar junto com ela, constituindo família com Ana, mas você vai perceber que ele não conseguia porque Ana era estéril e a Bíblia fala que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana. Então, por mais que eles tivessem sonhos juntos, né? Eu digo que eles tivessem sonhos juntos, apesar que a Bíblia não dá muita clareza sobre o desejo de Eucana. O que a Bíblia fala é que Eucana amava Ana. E como ele amava Ana, ele se importava com Ana. E uma vez ele até tocou no assunto sobre essa questão de filho, quando ele disse, porventura não sou melhor para você do que 10 filhos, eu não sou um bom marido, eu não sou um cara legal. Essa questão não era ele ser um bom marido, a questão é que Ana precisava de algo no seu coração a ser ocupado que o marido não conseguiria ocupar. Ela tinha um sonho e Deus futuramente vai realizar o sonho dela. Mas ele não conseguiu gerar com ela até então, por isso ele vai construir a sua descendência com Penina. Só que Ana vai fazer um voto ao Senhor no templo, ela sofre com isso, durante muito tempo ela vai carregar esse sentimento de esterilidade, querendo gerar, não conseguindo gerar, a rejeição, parecendo que Deus não ouvia a sua oração. Então, enfim, durante muito tempo ela vai passar esse processo. Porque esse processo não vai durar 1 ano, 1 mês, 2 meses. Porque a Bíblia diz que de ano em ano Eucana sempre ia ao templo oferecer ao Senhor, pelos seus filhos, pela sua esposa, oferecer sacrifícios dentro do templo. Só que vai acontecer um ano que vai ser diferente. Que Ana vai votar o Senhor dentro do templo. Qual é o voto que ela faz? Senhor, se o Senhor me der um filho varão, quando ele tiver desmamado, eu entrego para ti, eu te devolvo. Aí a Bíblia vai dizer que Deus se agrada da oração de Ana, de modo que o próprio Eli, quando vê Ana da forma como ela estava orando, né, mexendo os seus lábios, ele vai conceder o desejo do coração dela, e praticamente naquele dia já estava ali a consumação do ato. Né? Ela vai para casa, se relaciona com Eucana, e nesse relacionamento vai nascer o filho dela, ela vai gerar Samuel. Né? Deus vai fazer um milagre na vida de Ana e Samuel vai ser gerado praticamente de um milagre, né? De algo surpreendente que deixa essa mulher impactada com o poder de Deus, com o que Deus poderia fazer. Então o capítulo 2 de 1 Samuel relata a respeito do cântico que Ana está escrevendo após o fato dela ficar grávida, após o fato dela ter gerado, após o fato de Samuel ter nascido. Ok? Então é um cântico de alegria, é um cântico de agradecimento. Ela está orando ao Senhor. Só que esse cântico aqui, que ela canta orando, ele traz uma reflexão muito profunda para nós. Porque você vai descobrir
que Deus não deu ainda, não havia dado ainda o filho para Ana, porque não era tempo de Ana gerar. Quando chegou o tempo de Ana gerar, o que vai fazer com que ela viesse gerar, além desse tempo acontecer, era o posicionamento dela dentro do templo. Quando ela muda o posicionamento dela, Deus começa a fazer um milagre. Você vai ver que a Bíblia dizia que de ano em ano ela chorava, porque Penina todo ano, quando ia ao templo com ela, com Eucana, para oferecer o sacrifício, ela humilhava Ana, dizendo que ela não tinha filho, que ela não podia gerar. E Ana ficava triste, Ana ficava humilhada e começava a chorar. E chorava amargamente diante daquela situação. E ela fazia isso sempre. Só que teve um ano que Ana fez diferente. Ela não só chorou, mas ela decidiu fazer um voto ao Senhor no templo. Então você vai perceber que o que fez o milagre acontecer na vida de Ana não foram as lágrimas, não foram o sofrimento que ela passou, as dificuldades, não. O que fez Samuel nascer foi o posicionamento de Ana. É óbvio que havia um tempo para tudo isso acontecer, porque a Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre de Ana. E eu preciso entender isso. Porque se a Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre de Ana a ponto de não permitir ela ter filhos, é porque ele tem um propósito. Deus não permite o mal na vida de ninguém sem propósito. Deus não permite a dor sem um propósito. Deus não permite um sofrimento sem propósito. Porque Deus trabalha com propósitos. Então, se Deus cerrou a madre, é porque Deus tinha um propósito. E Ana precisava entender esse propósito. E ela custou aprender e entender desse propósito. Mas quando ela entendeu, ela fez um voto ao Senhor, ela mudou o posicionamento dela, ela não ficou simplesmente chorando, sofrendo, perdendo a vontade de comer, de se alimentar como ela fazia, quando recebia as humilhações de Penina, perdia a vontade de viver, perdia a vontade de comer, de beber, de se alimentar, ficava chorando, mergulhando nas lágrimas, e nada disso mudava. Por quê? Porque choro não muda cenário. Sofrimento não muda o teu cenário. Você ficar chorando copiosamente, você ficar murmurando, você ficar sofrendo, só chorando porque está passando por muitos problemas, isso não atrai o propósito de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus não se mexe, não se move pelo meu sofrimento. Deus se move pelo meu posicionamento. Entendeu isso? A intenção de Deus permitir o sofrimento é para que haja um posicionamento. Quando eu me posiciono, o milagre acontece. Você vai ver em grande parte da Bíblia o Senhor reagindo às ações dos homens. Eu costumo até dizer isso, que na verdade Deus ele mais reage do que age. Exemplo, Moisés pega o cajado, a vara, coloca no mar, ação do homem. O mar se abre, reação de Deus. Cajado no mar é ação do homem. O mar vermelho se abrindo para Israel passar em seco, reação de Deus. Então a maioria das vezes você vai ver em tudo isso ligado na Bíblia. Ação do homem, reação de Deus. Ação do homem, reação de Deus. Por quê? Porque isso é posicionamento. Então o que vai fazer Ana viver um ano diferente é o posicionamento que ela tem mediante ao sofrimento. As calúnias de Penina, as afrontas de Penina, a toda aquela situação que ela estava passando. E o Cântico de Ana, o capítulo 2 de Samuel, para quem deseja conhecer mais a história de Ana, é importantíssimo na Bíblia. Por quê? Porque o cântico, ela revela coisas na oração dela que ela estava sentindo no coração dela e coisas que ela conseguiu entender de como agir, de como se posicionar e o que ela fez para que essas coisas mudassem na vida dela. Primeiro observe o cântico dela, a oração. Não multipliquei palavras altíssimas de altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca. Olha o que ela aprendeu. O cântico de Ana representa já um testemunho que ela está dando em cima daquilo que ela aprendeu. É uma oração de gratidão, é um cântico de gratidão, mas ela está falando coisas que ela aprendeu. E ela está transmitindo isso. E olha o que ela diz. Não saiam coisas árduas da vossa boca. Que é isso que a gente faz, né? Quando a gente se entristece com alguma coisa, quando a gente se magoa com alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem
a fazer é também usar a língua para debater, para criticar, para falar, para magoar, para ferir. Se ele me feriu, eu vou ferir ele. Se ela me machucou, eu vou machucar ela. Se ele me entristeceu, eu vou entristecer também. Nesse mundo é assim, se alguém grita comigo, eu grito mais alto. Só que a Ana vai dizer, com as coisas de Deus são diferentes. Não deixa sair palavras árduas da sua boca. Talvez ela está falando de algo que ela aprendeu. Talvez durante muito tempo, eu não sei, mas poderia ter acontecido, ela ter debatido, poderia ela usar palavras duras, mas agora ela entendeu como agir no meio do processo. Não lance palavras árduas, não use palavras duras. De repente ela foi uma pessoa que durante muito tempo ela se deixava ser consumida por todo aquele ódio e caía no joguinho do inimigo. Você está entendendo? Às vezes o teu inimigo quer que você faça isso, que você fique debatendo com ele, que você fique lançando palavra, que você fique criticando, que você fique brigando, sabe? Um envenenando o outro com palavras. De repente essa é a intenção do teu inimigo. E Deus tem uma reflexão para você. Não fique usando a sua língua para amaldiçoar os outros. Não fique usando a sua língua para lançar pedras nos outros. Por quê? Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Dependente do que ele plantar, ele vai colher. Seja bom ou seja algo ruim. Aí ela diz, não multipliquei palavras altíssimas de altivezas, e nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Então quando ela fala, o Senhor é o Deus da sabedoria, ela está dizendo o seguinte, aprenda a confiar na sabedoria do Senhor. Por quê? Porque ele é mais sábio que você. Porque ele sabe como resolver situações que você não tem ideia. Então aprenda a estar submetido à vontade de Deus e confiante no Senhor. Confie no Senhor. Creia que Ele tem o melhor para você, que Ele sabe o que fazer por você. Creia que Deus tem o melhor para a tua casa, para a sua vida. Creia que Deus pode fazer coisas maiores. Confia no Senhor. E não fica debatendo, não fica perdendo seu tempo com coisas que não edificam. Deixa na mão de Deus. Coloca para Deus. Entrega o teu filho na mão de Deus. Entrega o teu pai na mão de Deus. Entrega a tua mãe na mão de Deus. Entrega teu tio, teus primos, teu sobrinho. Entrega os seus problemas na mão de Deus. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Ele sabe como resolver esses problemas. E ela diz mais. E por ele são as obras pesadas na balança. Ela está dizendo que tudo que é falado, tudo que é dito e todas as obras que são manifestadas, esse Deus coloca na balança. Tá vendo por que você não tem que perder o seu tempo com penina? Tá vendo por que você não tem que ficar perdendo o seu tempo com gente que não agrega e que não edifica? Por quê? Porque você tem um justo, um Deus justo, que vai colocar tudo na balança. E no tempo certo ele vai descer como justiça, colocando na balança aquilo que falaram, aquilo que fizeram. Por isso que eu preciso filtrar a minha palavra, filtrar a minha vida, filtrar a minha língua o máximo possível, para que eu não seja julgado pelo aquilo que eu fale. Mas que eu preciso entender que o Senhor é o Deus da sabedoria, vai fazer o que é certo e Ele vai colocar na balança. Ele vai me justificar. É isso que ela está falando. Ele me justificou, Ele colocou na balança, Ele resolveu. Então tem hora que a gente não precisa ficar respondendo os outros. Eu preciso deixar que Deus responda por mim. Porque toda vez que eu falo, Deus se cala. Toda vez que eu me calo, Deus fala. Aí ela diz, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ela está orando cantando. E ela vai dizer isso, o arco dos fortes foi quebrado. É muito tremenda essa expressão. A comparação que Ana faz é muito tremenda, porque ela não ora dizendo as flechas dos fortes foram quebradas. Entendeu? Ela ora dizendo o arco dos fortes foi quebrado. Porque se ela ora dizendo que a flecha do forte foi quebrado, é só uma flecha. Pega outra flecha e joga. Só que quando ela diz que o arco do forte foi quebrado, ela está dizendo que a inimiga ou o inimigo dela não ataca mais a sua vida. Percebe essa profundidade? Porque se ela diz que a flecha foi quebrada,
Uma flecha quebrada pode ser substituída por outra flecha. Mas quando ela diz que o arco foi quebrado, significa que a arma do inimigo foi quebrada. Que o inimigo não teve mais poder de atacar a vida dela, de atingir a vida dela. Você recebe essa palavra? Que Deus está quebrando o arco dos seus inimigos. Deus está quebrando o arco do seu inimigo. Por quê? Porque essas armas não vão mais te atingir. Essas palavras que te colocavam para baixo, que te deixavam destrutivo, que te deixavam numa vida, sabe, de dor, de sofrimento, não vai mais te machucar. As palavras não vão mais te ferir. Por quê? Porque o Senhor vai quebrar o arco. Ele não quebra a sua flecha, ele quebra as armas do teu inimigo. Para que o seu inimigo não consiga mais te ferir, não consiga mais te atacar. Ele vai proteger o teu coração, ele vai esconder a tua alma, ele vai preservar o teu espírito nele para que você não seja mais atingido pelos ataques. Aí ela diz, o arco dos fortes foram quebrados. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Você precisa entender duas coisas. Primeiro, ela está orando no cântico e a todo momento ela está dentro da oração. Segundo, a oração que ela faz, muita coisa também ela faz lembrando de Penina. Então não tem como você ler o cântico dela e não lembrar de Penina. Não lembrar o processo que ela passou. Por isso que no iniciozinho, na introdução dessa reflexão, eu falei um pouquinho para você da história de Ana e Penina, para que você entendesse, senão você não ia compreender a oração dela. Porque quando ela ora assim dizendo, os que tropeçavam foram cingidos de força, ela está falando dela mesma. Ela está falando dela mesma. Que durante muito tempo ela tropeçava, recebia as afrontas de Penina e chorava, recebia as afrontas de Penina e se humilhava, e perdia a vontade de comer, perdia a vontade de beber, perdia a vontade de viver, por causa das afrontas. Aí ela diz, os que tropeçavam, ela que tropeçava, ela que caía, agora foi cingido de força. Percebe? Como o processo trouxe ensinamento para ela. E ela entendeu que depois desse processo, ela ficou mais forte. Aquela que tropeçava, aquela que caía por causa das palavras, aquela que cedia aos ataques, agora se tornou forte. Os que tropeçavam foram cingidos de força. Percebe isso? Que essa luta é para te deixar mais forte. Essa crise é para te deixar mais forte. Essa dificuldade é para te deixar mais forte. Esse processo é para te deixar mais forte. Essas aflições são para te deixar mais forte. Esses problemas vão te deixar mais forte. Depois que você passar por toda essa trajetória, vai ficar mais forte. Você vai ficar mais forte no Senhor. E ela diz, os que antes eram fartos se alugavam por não, mas agora cessaram os que eram famintos. A estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. De que ela está falando? De Penina. Ou seja, ela que tinha muitos filhos enfraqueceu. E eu que não tinha muitos filhos, eu que na verdade não tinha nada, eu que na verdade era humilhada, né? O que antes eram fartos se alugaram por pão. Mas agora os que cessaram, que eram famintos, até estéril teve 7 filhos. Então ela está falando dela mesma. Depois de Samuel, ela teve 7 filhos. Teve 7 filhos. Até estéril teve 7 filhos. Então, depois de Samuel, ela teve mais filhos. O Senhor fez esse milagre acontecer. Porque tem gente que pensa que Ana só teve Samuel. Não, Samuel só foi o primeiro. Só que depois Deus deu mais filhos para Ana. E ela está dizendo aqui, até a estéril teve 7 filhos. O Senhor deu filhos para ela. O Senhor honrou ela. O Senhor abençoou a vida dela. O Senhor abriu a sua própria madre. O Senhor exaltou Ana na frente de Penina. Honrou Ana na frente de Penina. Agora eu te explico por que o Senhor honrou Ana na frente de Penina. Porque Ana, aqui no final da história, ela está até orando, fazendo um cântico. E nesse cântico ela revela o processo que ela falou. O processo que ela falou, o processo que ela viveu.
Ela está revelando no cântico toda a dor que ela passou e os posicionamentos que ela teve para que o milagre acontecesse. Agora você percebe que na oração dela, ela disse que Deus quebrou o arco. Ela disse que Deus quebrou o arco. Mas ela não ora dizendo que Deus matou Penina. Ela ora dizendo que Deus quebrou o arco. Até diz que aquela que era estéril teve filhos e a que tinha filhos enfraqueceu. Eu preciso entender isso. Porque na verdade Deus não vai matar Penina. Deus não mata Penina. Deus vai exaltar Ana, mas Deus não mata Penina. Talvez durante muito tempo de dor, Ana queria esse tipo de justiça. Quem sabe que Deus arrancasse a vida da sua adversária, mas Deus não mata Penina. Que Deus não vai matar. Não é propósito dele, não é vontade dele. E enquanto você ficar desejando a morte daqueles que te fazem mal, Deus não vai cumprir o propósito sobre a sua vida. Por quê? Porque isso não é o Evangelho. Deus não vai querer que você deseje o mal do teu inimigo. Deus quer que você ore por ele, que você deseje o bem dele. Penina talvez é alguém que não entenda o que Deus está fazendo, que não tem um relacionamento com Deus. E às vezes você está questionando sobre a vida de alguém que ainda não viveu uma experiência com o Senhor. Eu preciso entender que Deus não tem um mal para Penina. Por mais que Penina faça aquilo que é errado, por mais que Penina faça aquilo que não é legal, só que o mesmo Deus de misericórdia que atua sobre a vida de Ana poderia também atuar sobre a vida de Penina. E eu preciso amar o meu próximo e não desejar o mal. Talvez esse seja um dos motivos porque você não tem alcançado o milagre, porque sempre você quer ver o mal do outro, quer ficar debatendo, partindo para cima, falando besteira e papapá, aí você não resolve nada e continua com um sentimento de ódio. Enquanto você tiver ódio, enquanto você desejar o mal, Deus não vai fazer o milagre. Deus só vai fazer o milagre quando você entrar em oração. Fizer como Ana, entrar em propósito, buscar o Senhor e parar de ficar olhando para o outro como um competidor, sabe? E começar a entender qual é o propósito. Deus vai fazer justiça, porque Deus é justo. Agora você não precisa manter um sentimento contrário à vida de alguém, desejando o seu mal ou a sua morte, porque isso não representa o Evangelho. Então deixa a Penina falar o que ela quiser, deixa a Penina se levantar, deixa ela lançar pedra, deixa criticar. Ela não conhece o Deus que você conhece. Ela não viveu as experiências que você viveu. Então deixa ela se levantar, porque Deus é justo. Mas ore pela vida dela, ore para que Deus a transforme, ore para que Deus mude a vida dela, para que, quem sabe, ela se torne também futuramente uma bênção. E olha o que a Bíblia diz, e eu termino o versículo. O Senhor é o que dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Aí ela termina com o versículo, não termina porque o contexto continua, né? o texto continua, mas ou pelo menos esse raciocínio, ela conclui dizendo o seguinte: Deus faz subir a sepultura e faz descer dela. Ou seja, ela traz o sentido que Deus continua no controle da vida e no controle da morte, no controle de quem nasce e no controle de quem morre, no controle de quem vem à terra, no controle de quem sai da terra, no controle daquela que é estéril, como no controle daquela que também gera filhos. No final de tudo isso, ela está descobrindo que Deus continua no controle. E é isso que você precisa crer. Que Deus está no controle da sua vida. Que Deus está no controle da sua casa. Que Ele faz subir a sepultura e Ele faz descer a sepultura. Que Deus tem um controle. Ah, mas fulano morreu. Ah, mas Deus levou fulano. Ah, não sei o que aconteceu. Ah, fulano foi assassinado. Ah, porque tiraram. A gente procura tanta explicação para a morte. Mas a verdade é que Deus dá a vida e Deus tira a vida. Deus permite, alguns vão morrer de acidente, alguns vão morrer de morte natural, outros vão tomar tiro, outros vão morrer de maneira cruel. A morte chega para todos e a gente não tem explicação. É óbvio que nós, como seres humanos, a gente não quer sofrer. E a gente nem quer passar por um tipo de atrocidade como essa. Só que a morte não respeita o tempo, a morte não respeita a idade, a morte leva a criança, a morte leva a jovem, a morte leva o homem, a morte leva a mulher. E Deus não é assassino porque Ele leva, até porque a vida é dele. E se a vida é dele, Ele faz o que Ele quer.
É o que Ana está dizendo. Ele dá a vida, ele tira a vida. Quando eu tenho essa mentalidade que Deus tem um controle sobre todas as coisas e eu decido confiar no Deus que tem um propósito sobre a minha vida, eu descanso, meu irmão. Eu descanso porque eu entendi que Ele está no controle de tudo. Está no controle da vida, está no controle da morte, está no controle de todas as coisas. Recebe essa palavra. Você recebe essa palavra? Então coloca aí no comentário. Escreve aí o que Deus falou contigo nessa mensagem. Não sei o que Deus falou com você, qual foi a parte que mais essa palavra te edificou. Coloca aí para testificar, para você consolidar essa informação que você já recebeu, essa palavra que veio para edificar a sua vida. Não sei, coloca alguma coisa. Eu vou ter um posicionamento diferente, eu vou ter um posicionamento de oração, eu não vou ficar debatendo com Penina. Deus é o meu juiz, a balança está na mão de Deus. Eu creio que o arco dos fortes foi quebrado. Eu creio que os ataques vão acabar, vão terminar. Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei, alguma coisa que você ouviu essa palavra e essa palavra germinou frutos no teu coração. Testifica aí para que isso seja consolidado no teu coração, tá bom? Deixa eu orar por você. Pai, eu quero orar por essa pessoa que ouviu essa palavra nesse momento. Talvez ela tenha passado por essas afrontas de Penina, mas o Senhor tem dado ferramentas novas para ela saber como lidar, para ela saber como se posicionar. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, conceda a ela um dia maravilhoso, um dia sobrenatural, e que ela viva novas experiências contigo. Eu abençoo a sua casa, sua família, seu ministério, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Realmente, você perseverou até o final do vídeo. E se essa palavra falou muito ao seu coração, compartilha no Instagram, Facebook, WhatsApp, manda pro teu primo, teu amigo, teu tio, para alguém que você ame, para que essa pessoa também seja tão edificada como você também foi. Beleza? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no nosso Manhã de Paz. Convida alguém da tua família, mostra esse canal para que outras pessoas sejam edificadas também. E se você quiser ser um patrocinador desse canal ou um colaborador desse canal, na descrição desse vídeo tem o número da nossa conta e você pode estar semeando no nosso ministério, nos ajudando a continuar a pregar a palavra do Senhor e falar do amor de Jesus. Faça isso com alegria, faça isso porque você ama o reino de Deus, faça isso porque você deseja investir sempre na palavra do Senhor Jesus. Você tem gostado do Manhã de Paz? Tem sido bênção para você? Então, que Deus prospere a obra das suas mãos e multiplique cada semeadura que você lançar no reino. Beleza? Deus abençoe sua casa. Fica firme com Jesus. Deus está no controle de todas as coisas. Para de querer ficar batendo boca com Penina. Para de querer ficar arrumando problema. Não. Espera no Senhor. Ele é teu juiz. Descansa teu coração. Coloca na balança que no tempo certo tudo vai ser resolvido. Deus é fiel e vai cumprir as palavras que Ele tem prometido a você. Amém? Fica firme. Te aguardo amanhã às 6 horas. Chama todo mundo. Vai ser bênção.